O meu nome é Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e na live de hoje, o que eu estou pensando em fazer? Eu vou contar um pouquinho da minha história na dermatologia até hoje e eu acho que revendo, né, esse período que a gente passou de pandemia serviu de um período de reflexão, né, ao longo da vida, de tudo que eu fiz até hoje. E eu queria contar um pouquinho da história para vocês, porque o que acontece? Hoje em dia a gente está muito num ambiente de celebridades assim instantâneas que aparecem do nada e de repente tem uma porção de seguidores, mas que a gente não conhece o passado, a gente não sabe o que a pessoa fez até chegar àquele momento. E eu acho que quando eu anunciei que eu ia falar um pouquinho de mim, eu notei que existe essa curiosidade das pessoas a respeito da minha vida. E eu acredito que muitas das coisas que eu passei ao longo da vida, a minha família nem sabe, porque a gente sempre peleja com dificuldades individuais e o sucesso, à medida que a gente vai persistindo e direcionando para o seu objetivo, ele também é um sucesso pessoal, embora muitas pessoas tenham colaborado para eu chegar onde eu estou hoje. Uma coisa que me recordou também é que em todos os momentos difíceis da minha vida, por causa da minha trajetória, o meu jeito de ser, eu sempre tive alguém que foi como se fosse um anjo para me ajudar a resolver problemas mais difíceis nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estudei em escola pública. Escola pública, na época que eu estudei, que foi na década de 1960 até 1970, ela era muito permeada pelas questões da ditadura que ainda existia aqui e de que forma o regime político influenciava a escola. Muitas das matérias elas eram censuradas, então matérias como, por exemplo, história, problemas brasileiros, coisas que hoje em dia a gente estuda com facilidade, os alunos estudam, a gente lê em qualquer site. Naquela época existia muita pressão e o currículo das escolas era todo modificado. Por que eu estou contando isso? Porque esse tipo de coisa do macrocosmos, ele influencia demais o que está acontecendo com a gente no nosso microcosmos. Então, quando chegou no vestibular, toda essa base que eu precisava de história, eu não tinha, porque aquilo foi tudo cortado. A história parava na escola pública na minha época, no momento da independência do Brasil, do Dom Pedro I, e às vezes um pouquinho de Dom Pedro II, chegava assim, olha, foi proclamada a República. Para vocês terem ideia de como era repressivo o sistema, era proibido, por exemplo, falar do período do Getúlio Vargas, que foi um dos nossos presidentes, que, independente dos acertos e dos erros, era uma coisa que todo mundo devia saber, é isso? Mas tudo isso foi cortado. E aí eu tive dois anjos nessa época que foram muito importantes, uma professora de português, que eu gostava muito de escrever, como gosto até hoje. Ela praticamente assim me abraçou. Vocês sabem que professora de escola pública às vezes tem mais de um emprego. As turmas eram grandes, eram turmas chegava a 40 alunos e ela se dispôs a corrigir minhas redações. Ela era uma pessoa muito engraçada porque ela era muito rígida com os alunos, ela dava broncas homéricas, mas no meu caso ela viu que eu tinha interesse em estudar. Eu estudei bastante literatura, estudei português mesmo, regras de português, e ela corrigia minhas redações. Com isso, esse anjo possibilitou o meu esforço de estudo e mais essa colaboração dessa maravilhosa professora de português. Eu consegui praticamente gabaritar a minha prova no vestibular em português e literatura. E tirei a nota máxima na redação, que aquilo equivalia, na época,
a 10% dos pontos. A gente, quando tirava uma redação que tirava nota 10, a gente ganhava 10% dos pontos. E um outro anjo nessa época foi um amigo muito querido, que estudou matemática e física comigo e com minha irmã. Então era uma área que era muito deficiente na nossa escola, e ele estudou com a gente essa parte de matemática e física, o que dava para fazer dentro do tempo que a gente tinha. Então eu não fiz cursinho pré-vestibular, eu fui só na base da batalha, do estudo. Eu passei na faculdade de medicina. Quando eu entrei, eu tive aquela sensação do aluno de escola pública, que até outro dia eu vi essa expressão, que é aquele complexo de vira-lata, sabe? A gente pensa que não vai dar conta. E só que naquela época o ensino público eles queriam ser profissionalizante, entre aspas. Então a gente tinha aula, por exemplo, de microbiologia já no ensino médio. Essa microbiologia que eu estudei, química, bioquímica e química inorgânica, eu não sabia, porque no vestibular não caiu nada disso. Eu não sabia, mas aquilo já era parte da matéria do primeiro ano de faculdade de medicina. Então eu consegui, ao longo desse primeiro ano na faculdade, eu estudei muito, que eu fiquei muito preocupada que todos os outros alunos iam passar por cima de mim rapidinho. Só que não, só que o que aconteceu foi que eu tirei a maior média de todo mundo ao longo daquele ano. E eu fiquei muito feliz porque as matérias que eu achava que não tinham utilidade para o vestibular, né, foram matérias que foram decisivas nesse primeiro ano, porque as outras matérias, que eram matérias novas, eu consegui absorver com mais facilidade, porque o volume de estudo é muito grande. Então, quando o aluno está no ensino médio, ele pensa assim, passei no vestibular, agora acabou o meu problema. Não, aí é que começa, porque é aí que a gente vai ter uma série de matérias que a gente nunca viu, uma cobrança muito intensa, né? Muita coisa para ler, muita coisa para sedimentar, para estudar. Mas estudar para mim nunca foi assim um sofrimento, não. Eu gosto de estudar porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho uma curiosidade muito grande em aprender coisas novas. Então, para quem gosta de estudar, realmente a faculdade de medicina é uma boa opção. Quem não gosta, é melhor não fazer, porque o volume de coisas para estudar é muito grande e você tem que utilizar tudo aquilo que você está estudando em cima de um raciocínio clínico que a gente vai precisar desenvolver ao longo da vida. Esse raciocínio clínico, ele é muito fundamentado no que a gente estuda desde o início da faculdade, porque não é só você decorar algumas regras e aplicar. As coisas são dinâmicas e a nossa fisiologia ela vai mudando o tempo todo. Então eu fiz a faculdade, eu me formei em 1983, então isso significa que alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, porque já são 38 anos que eu sou formada em medicina, e me formei com 24 anos. Depois eu fiz, no último ano de faculdade, eu fiz uma prova, porque eu queria ir para um hospital com mais recursos. Então eu fui para um hospital da Marinha, excelente, na época era um dos melhores hospitais aqui do Rio de Janeiro, e fiz meu último ano lá, que era o 6º ano. Depois a especialização eram 2 anos, eu fiz dermatologia, também tive que fazer uma prova seletiva. O curso, na época, aceitava 2/3 dos alunos de outros países da América Latina, apenas 1/3 de brasileiros, então era uma prova muito concorrida, e um dos serviços que serviu de semente para todos os outros serviços de dermatologia aqui no Rio de Janeiro. Esse serviço que eu fiz de dermatologia, ele foi fundado praticamente junto com o registro da dermatologia como especialidade. Isso foi no início do século XX, 1913, por aí. Quando eu fiz a
conclusão, né, que a gente faz um TCC no final, eu estava muito movida pela minha curiosidade e embora o chefe do serviço tivesse sugerido uma opção de coisas, eu sou sempre movida pela minha curiosidade. Então a minha curiosidade era entender o que acontecia, porque a gente estava passando por um surto de leishmaniose aqui no Rio. Então eu queria entender aquela doença, eu queria entender como aquilo acontecia. E aí, mais uma vez, um anjinho que ele era coordenador da superintendência de campanhas aqui no Rio. Eles estavam fazendo justamente uma investigação, era um órgão do Ministério da Saúde que investigava as epidemias na época e faziam campanhas de doenças e tudo isso precisa de uma investigação ampla. Então eu tive a oportunidade de ir no carro da SUCAM junto com os entomologistas para visitar as famílias que estavam no cadastro deles no surto que teve em Mesquita aqui no Rio de Janeiro. Então eu visitei as famílias junto com o entomologista, junto com o biólogo. Foi feito o teste de Montenegro na época e aí ali em loco eu consegui entender por que algumas pessoas evoluíam com formas muito intensas que acometiam o nariz, a mucosa nasal, e outras pessoas tinham só feridas que com um tratamento com antimonial ficava curado, aquilo cicatrizava. E o que acontece? Quando a gente não tem a visão do todo, que dava a impressão? Que em alguns lugares a doença era mais grave e em outros lugares a doença era mais branda. Só que não. Os casos mais graves, na época, eram encaminhados para hospitais de referência. Então, quando a gente atendia no nosso ambulatório, a gente só atendia os casos mais brandos. Só que eles eram todos de uma mesma família. Essa família que eu visitei, a família foi praticamente dividida e cada pedacinho de cada grupo, né, foi para um lugar diferente. E aí com esse teste de Montenegro deu para perceber que algumas pessoas tinham uma imunidade excelente, então desenvolviam uma forma mais branda da doença, e outras pessoas tinham mais dificuldade imunológica, não respondiam ao teste de Montenegro e aí elas tinham, de um modo geral, uma forma mais intensa que precisava de internação e tudo. Mas o que eu não contei para vocês é por que eu estava curiosa com essa questão da leishmaniose. Porque durante o meu curso na faculdade, eu fui monitora de uma matéria que estuda os tecidos, que é a histologia. Também fiz uma prova, era interessante porque a gente recebia uma pequena bolsa por ser monitor da cadeira, né? Nós éramos 2 monitores só. E a nossa tarefa principal era ajudar os alunos a entender o que estava acontecendo com a microscopia normal. Então ali atrás, hoje é objeto de decoração, está o meu primeiro microscópio, mais antigo, aquele pequenininho, e o outro maior, binocular. Esse binocular é um microscópio mais caro, né? Quando eu pude, eu comprei esse, que foi já de segunda mão, mas funcionando direitinho, para estudar a histologia. Então eu tinha uma coleção de lâminas belíssimas, coradas em HE, as imagens, as cores, as células, para mim, na minha imaginação, elas criavam vida, e aí quando a gente associa aquela imagem com o que está nos livros, aquilo toma forma, aquilo cria uma dinâmica em relação àquelas células. Para mim elas estavam funcionando ali, embora já tivesse fixadas numa lâmina estática. Então, sempre a persistência em conseguir atingir os objetivos, que era fazer um bom curso na faculdade, me dedicar à histologia, que era uma área que eu amava demais, com as colorações especiais. Tem muita coisa que a gente aprende dentro da histologia. E aí, gente, a gente está falando de uma época, aí eu vou fazer aquele parênteses, que não existia computador.
Então, quando a gente precisava fazer um trabalho para a faculdade, a gente datilografava ou escrevia à mão e passava para alguém, alguma datilógrafa, datilografar. Só que antes de fazer a faculdade, ou durante a faculdade, eu ficava preocupada. Eu falei, gente, mas será que eu vou conseguir trabalhar depois de me formar? Eu não tenho, assim, ninguém na família, por enquanto, né, que tenha clínica grande, que tenha alguma coisa ligada à área de saúde, que eu pudesse ir trabalhar direto. Então eu não sabia se eu ia ter oportunidade de trabalho. Então eu fui fazer curso de datilografia, fui fazer curso de taquigrafia, porque como eu era curiosa e muito estudiosa, eu pensava, falei, bom, se eu não der certo, eu vou poder me candidatar a ser uma secretária. Uma secretária dessas secretárias na época chamava de secretária executiva, né? É um cargo de muita responsabilidade que precisava de ter datilografia e taquigrafia. Mal sabia eu que todo conhecimento ele é importante em algum momento da vida. Quando a gente consulta o nosso coração e quer estudar alguma coisa que parece que naquele momento aquilo não vai ter ligação com nada, mais adiante a gente vai ver que aquele ensino, aquele estudo, ele foi muito importante para você. Então aquela datilografia bem feita me levou, e o estudo do português me levou em 1988 a um emprego que eu gostava bastante, que era de redatora numa revista, uma revista científica, revista médica. Então nessa revista, no início ainda não existia computador, porque o computador só foi depois na década já de 1990. Então eu tinha que datilografar o material. Eu produzia matérias e também fazia a programação científica das revistas que eu coordenava. Eu coordenei revista de dermatologia, coordenei revista de gastroenterologia e aí passei a viajar para ir a congressos também de gastroenterologia, para fazer contato com as pessoas, para ver quem é que estava top em cada área, para solicitar artigos para a revista, porque artigo dá muito trabalho. A nossa revista naquela época não era indexada e a gente sabe que a indexação é uma coisa que é muito importante hoje em dia, mas naquela época a gente tinha poucos recursos, porque não tinha internet, não tinha computador. Então onde é que a gente estudava? A gente estudava em livros e em revista científica, não tinha outras opções. Então era aquilo que a gente lidava no dia a dia. Então eu fui redatora dessa editora de publicações científicas, publicava alguns livros, publicava revista e eu fiquei trabalhando lá 14 anos, até 2001, eu fiquei lá 14 anos e foi uma experiência muito rica, porque eu lá também tive a oportunidade de aprender muito. Quando eu ia trabalhar presencialmente, eu ficava pensando, eu falei, gente, mas estão me pagando para fazer uma coisa que eu adoro, que é estudar. Então foi assim, para mim foi uma felicidade ter trabalhado lá. E novamente eu tive a oportunidade dos meus textos serem corrigidos com o redator. Naquela época existia a figura do redator. Então quando a gente digitava, datilografava numa máquina de escrever comum, mecânica, ou na máquina elétrica, que em alguns lugares já tinha máquina elétrica. Lá na empresa, só a secretária do dono da empresa que tinha máquina elétrica, o resto do povo todo era máquina mecânica. Então minha mãe me deu uma máquina eletrônica. Essa máquina eletrônica significava o seguinte: quando a gente errava uma coisa, tinha um carretelzinho que era uma fitinha que você clicava com a tinta branca para poder colocar aquele caractere que você errou. Agora vocês já podem imaginar como é fazer um texto com papel carbono, com cópia e errar ali no meio. Então era um trabalho insano realmente. Quando surgiram os primeiros computadores, a gente chamava de PC. E aí o texto eu fazia, como eu sabia da datilografia, eu escrevia o texto no teclado do computador, depois eu salvava. Tem gente que não conhece isso, mas eu salvava num disquete, que era
era um quadradinho assim que a gente salvava o material e levava para a editora aquilo já digitado. De um modo geral, o revisor imprimia aquele material, ele ia com um lápis super apontado a pontinha, ia riscando assim e fazendo observações, que era o trabalho que era chamado de copy desk, e aquelas alterações, aquelas coisas, ele mandava de volta para mim para eu rever, para ver se eu concordava e tal. E eu lembro que eu tinha um erro muito comum, que era inverter a frase. Em vez de começar já dizendo o que eu ia dizer na frase, eu invertia. Eu usava a segunda frase e depois eu falava na primeira. Então aquilo dava uma confusão de compreensão. Na minha cabeça aquilo tudo estava direito, só que o revisor dizia, não, aqui está errado, esse pedaço aqui não está fazendo sentido. Então com isso eu aprendi bastante. E o que isso está importando hoje em dia? Isso não é a história da carochinha. Significa o seguinte, que sou eu mesmo que faço as minhas publicações no Instagram. E como eu trabalhei na editora, primeiro houve todo um reforço nessa questão de melhorar a escrita. Depois, naquela época, a gente tinha alguns softwares que se utilizava na época. Eu também fui fazer o curso para poder entender como é que lidava com imagens, como é que fazia isso. E hoje em dia a gente tem softwares mais modernos de imagem, então somando a minha facilidade para escrever, digitar e mais a questão de composição, eu também fiz um curso que ensinava a compor uma página. Tudo isso eram etapas. Hoje em dia os programas nas editoras, nos jornais, por exemplo, eles já têm uma formatação básica. Então, quando o profissional, o jornalista escreve, ele já escreve dentro daquela caixinha de texto e insere as fotos ali como se estivesse colando. Antes não, antes aquilo tudo era manual. Então se faziam uns filmes assim, uns filmes transparentes assim meio azulados, que era o resultado da máquina que fazia a composição. Era um trabalho muito minucioso. Então hoje, quando eu vejo erros de digitação em matérias, inclusive até de grandes jornais ou de sites, eu fico lembrando que na época que tudo isso começou era muito difícil deixar passar um erro, porque o revisor revia todos os textos, fazia aquela composição também, então a composição da página, ela tudo muito bem elaborado, era um trabalho praticamente assim manual, né? Um trabalho de artesão mesmo, mas o resultado era muito bom e para mim me trouxe, me acrescentou bastante. Então tudo aquilo que eu já vinha trabalhando hoje em dia tem utilidade e eu continuo usando. Então o estudo, o aprendizado, ele nunca é jogado fora. Depois que eu fiz dermatologia, quando chegou 1999, 2000, começou a aparecer uma área nova dentro da dermatologia, porque até então a gente só cuidava de doenças e a gente tinha assim sofria um certo bullying, porque diziam que nós dermatologistas não éramos médicos, que a gente era só médico de pereba e que não precisava saber medicina para fazer dermatologia, o que é uma grande inverdade, porque é a única especialidade que o médico não pode nunca enrolar o paciente, porque ele está vendo a lesão dele. Então, quando é uma coisa que ninguém está vendo, você dá 5 opções diagnósticas, não sendo nenhuma, olha, não estou vendo, pedi exame, não deu resultado nenhum, não sei o que é isso. Mas na pele não, na pele o indivíduo está olhando ali. E a gente pode tirar um pedacinho e mandar para analisar. Então é uma especialidade bem complexa. Mas aí nessa época, 99, 2000, começou a surgir a parte de estética. E eu tô nessa desde os primórdios. Então tem 20 anos que a dermatologia, aliás, alguns médicos dermatologistas foram os pioneiros nessa área de estética. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a linha mais tradicional teve muita resistência com relação à estética. Levou bastante tempo, eu acredito que pelo menos uns 10 anos,
para essa área de estética ser aceita nos nossos congressos oficiais, porque era uma área proibida de ser falada. E hoje em dia a estética engoliu muito da dermatologia, ela está até, vamos dizer assim, hipertrofiada, grande demais. A gente não pode esquecer da dermatologia tradicional. A gente tem que levar a estética com mais uma ferramenta que a gente tem para melhorar o aspecto da pele, para ajudar a prevenir câncer de pele de uma maneira mais lúdica, digamos assim. Porque se a gente fala que o sol provoca câncer de pele ou provoca uma série de lesões, o paciente não compra muito essa ideia não. Mas se disser que o sol faz um montão de ruga, que ele vai ficar todo velhinho, aí sim a gente consegue, através dessa abordagem pela vaidade, a gente consegue melhorar a pele e diminuir muito a incidência de câncer de pele, sobretudo na região do rosto, das mãos, que são as áreas que a gente trata mais, e a gente ainda é um dos campeões de câncer de pele no mundo. Mas então eu estava falando que a estética começou nesse período, e foi nesse período que surgiu uma pós-graduação de medicina estética, formada por um grupo de médicos. Então a ideia era fazer uma interseção de especialidades para fazer o tratamento estético assim mais global, né, abordando vários aspectos da parte estética. E aí eu fiz esse curso que foi muito bacana. Eu conheci dermatologistas assim de grande importância dentro da dermatologia de São Paulo, que vinham dar aula aqui no Rio, e foi muito enriquecedor o conhecimento também com os colegas, porque a gente já estava formado, todo mundo já tinha a sua especialidade e a gente queria algo mais, avançar mais dentro dessa área de estética. Mas, como tudo na vida, a gente sabe que alguns procedimentos estéticos lá dos primórdios, eles davam algumas complicações, alguma coisa já foi abandonada, e aí eu senti a necessidade de fazer começar a entender mais dessa área jurídica, porque dependendo do procedimento que você faça, pode haver alguma demanda jurídica. A gente tem que entender aquele contexto todo do que a gente está fazendo. Inclusive é muito importante sobre vários aspectos, termos de consentimento. Existe toda uma discussão em relação à parte jurídica junto com a medicina. E aí eu fui fazer a pós-graduação de perícia médica, que foi espetacular, sobre o aspecto da gente observar como que o direito pode ajudar a medicina e vice-versa. Foi muito bacana essa pós-graduação. As aulas que eu mais gostava eram as aulas de psiquiatria, que eram assim incríveis. Foi muito bom esse curso. E agora, mais recentemente, já agora depois dos 2015, eu fui fazer uma especialização lá na USP sobre termografia. E aí, para mim, a termografia, ela abriu assim todo um leque de possibilidades diagnósticas. É uma área que precisa daquilo tudo que eu estudei na faculdade, de fisiologia, de controle de temperatura, de como é que o corpo funciona, como é que ele controla a sua temperatura. Então, o diagnóstico de doenças de dor, de infecções, patologias inflamatórias articulares. Então, tem uma série de aplicações que trazem, que agregam ao meu trabalho no dia a dia. Uma das coisas que ele agrega ao trabalho também é em relação ao laser. Eu ainda não falei do laser, mas eu sou tão chata, tão enjoada com essa coisa de querer perseguir uma coisa até conseguir, que no início da década de 1990
eu cismei que eu queria aprender laser. O laser estava aparecendo no mundo como uma ferramenta de tratamento, muito poucas pessoas ainda faziam, mas em 1992 ou 93 eu fiz um estágio, eu economizei dinheiro durante um ano para poder fazer um estágio em Campinas. Eu ia uma vez por semana de avião e fiz meu primeiro estágio de laser lá na Unicamp. Era laser de CO2 que se fazia na época lá, um laser bem, sabe, aquele bem bruto mesmo. E depois, nessa área de laser, eu achei que aqui no Brasil ainda tinham muito poucas opções, então à medida que eu ia trabalhando, eu ia investindo mais em fazer cursos fora do Brasil. Então aqui estão os diplomas aqui de cursos de laser que eu fiz fora. Os treinamentos são treinamentos espetaculares, porque os americanos, quando dão aula, quando organizam simpósio, eles têm uma capacidade de síntese e de organização que é muito difícil da gente ver em outros lugares. Nós aqui no Brasil, a gente tem mais talento para a parte prática. Então os cursos práticos aqui no Brasil de anatomia, por exemplo, são excelentes, de curso de complicação, de preenchimento, como eu fiz agora em maio, foi excelente. Então essa parte prática, nós brasileiros somos muito bons, mas na hora de fazer aquela coisa toda organizada, com níveis de conhecimento, sabe? E aquilo como se fosse uma escadinha que você vai subindo até chegar ao topo, nos Estados Unidos não tem igual. Então, realmente, e o que há de mais moderno em termos de inovação tecnológica. Então, eles são muito bons nessa área, foi muito enriquecedor. Como eu estudei inglês também, é toda uma história também. Eu fiquei sem almoçar bastante tempo para poder fazer meu curso na hora do almoço, porque naquela época, em termos de escola, né, escola pública, eu não tinha condições nenhuma de fazer curso de inglês. Mas aí quando eu passei para fazer a pós-graduação de dermatologia, eu não sabia inglês. E naquela época já se tinha bastante artigos em inglês, e a gente, para poder fazer uma pós, você tem que ler inglês, senão você não faz mais nada. Então eu fiquei sem almoçar bastante tempo, para poder, na hora do almoço, correr até ali o centro da cidade, fazer a minha aula de inglês e retornar para as atividades à tarde. Eu não me arrependo, porque foi muito legal. Depois disso já estudei com outros professores, estudei com professores particulares também, essa parte de falar, da gente se desenvolver, e é bem legal, porque é muito útil. Então, por exemplo, nesse mundo globalizado, esses dias eu precisei de um suporte para um software. O número é aqui do Brasil, é um 0800, mas quando você telefona, cai num técnico de suporte nos Estados Unidos. Lá, como eles são super organizados, tem uma tradutora, mas aí aquilo ia dar um delay entre uma coisa e outra. Como eu já tinha estudado, então foi possível eu entender, conversar com ele me explicar, ele entrar na máquina, resolver. Então, cada vez mais a gente precisa dessa necessidade de saber o inglês para estudar, para avançar, porque senão a gente não viaja, a gente não estuda, a gente não faz contato com as outras pessoas, porque o inglês é uma coisa que tá no nosso mundo. Então é uma coisa que não tá fora, né? Então é isso que eu queria contar para vocês. Eu acho que assim, ao longo da minha vida profissional, eu dei uma pincelada geral do que eu fiz em termos profissionais, mas a gente não pode esquecer de que tudo isso não foi sem esforço, não foi sem eu passar por situações que ainda hoje as mulheres passam, sabe? Situações constrangedoras,
que a gente tem em vários lugares que a gente vai, seja por, como é que eu posso dizer, seja por pessoas que não percebem a sua individualidade, querem invadir a sua privacidade, seja por pessoas que fazem verdadeiro assédio moral porque acham que toda mulher é boazinha e eu posso mandar nela, tá certo? Então, esse é até um dos motivos pelos quais eu optei por trabalhar no meu consultório próprio, porque foi uma maneira de eu conseguir me desvencilhar de determinadas dificuldades que na época que eu comecei minha vida profissional eu não teria como me defender, porque não existia todo esse debate que existe hoje. Então eu fui assistente da minha mãe, que minha mãe é dermatologista, eu fui assistente no consultório dela por 7 anos e depois eu abri meu próprio consultório. Então foi tudo com muito esforço, tudo planejado, tá? Os últimos treinamentos que eu fiz em 2018 eu fiz uma mentoria de administração que foi excelente. Foi assim, 2018, 2019, essa mentoria serviu para preparar o terreno para isso que vinha agora, que era essa pandemia, a gente se organizar melhor financeiramente. Eu já fazia minha planilha, mas aprimorei toda essa questão. E mais recentemente, em 2020, eu fiz outra mentoria, mas dessa vez uma mentoria de marketing. Eu sei que é uma área bastante complexa, mas é uma área que a medicina não pode se furtar de entender, porque o mais difícil é a gente conjugar a ética médica com o marketing, que explora sobretudo a questão daquele marketing de economia, da psicologia da economia. Então a gente tem que entender, estudar o que está se falando de marketing, para depois a gente trazer e traduzir de uma forma que seja ética e que seja segura para o paciente e que a gente seja transparente no que a gente vai fazer, sem omitir, por exemplo, as principais indicações e complicações dos procedimentos que a gente está fazendo. Então a gente tem um papel na imprensa geral, nas redes sociais, um papel social muito importante, um papel educativo, e ele tem que ser dentro da nossa ética, não só a ética médica, mas a ética humana de respeito para com o outro. Tá? Então, ano passado também eu aproveitei o início do ano para escrever um trabalho científico. Não sei se tem algum colega assistindo médico, eu acho que tem. Vocês sabem como é difícil publicar um artigo científico se você não está vinculado a nenhum serviço universitário. Então, depois quem quiser eu posso dizer no direct como que eu fiz o passo a passo. E consegui então escrever o artigo ano passado, em 2020, o artigo que eu já vinha preparando. Fiz um trabalho com 42 voluntários, esse tipo de trabalho ele tem que ser registrado na plataforma Brasil, tem todo não chamo de burocracia, mas tem todo um passo a passo para fazer esse tipo de trabalho. Então, no final você escreve aqueles dados que você colheu na prática, né? Você vai escrever e depois você fica pelo menos uns 6 meses conversando com os revisores da revista científica até conseguir a publicação. Então eu fiquei muito feliz de ter publicado em janeiro agora de 2021 um trabalho sobre LED. Esse trabalho eu fiz um trabalho de termografia, mas a termografia investigando a fisiologia dos pés. A pandemia interrompeu, mas na realidade eu estava pensando numa linha de pesquisa em cima do estudo dos pés
E vamos ver quando que isso pode ser retomado. Por enquanto está lá em banho-maria, mas me trouxe uma satisfação enorme, porque poucas coisas na minha vida que eu planejei em fazer, poucas coisas eu não consegui. Porque com a gente, com determinação, com persistência, a gente vai passo a passo até conseguir, vai vencendo as dificuldades, vai e volta, um dia não dá certo, outro dia dá, e a gente vai superando as dificuldades. Eu encaro também essa pandemia da mesma forma, assim como eu encarei a dieta que eu fiz, porque passei um estresse muito grande em 2013. Entre 2013 e 2014 eu engordei 20 quilos, eu tive um estresse muito importante na minha vida pessoal, mas em 2017 eu botei tudo, comecei a colocar tudo nos trilhos de novo, fui um nutrólogo, eu consegui o que eu engordei em um ano, eu levei 2 anos para perder, então por favor se controlem para não engordar, porque foram 20 quilos. E hoje em dia eu estou me sentindo muito bem, eu acho que a gente tem que, dentro da medicina, a gente tem que preservar a nossa saúde, preservar a nossa cabeça, minimizar o estresse, ter algum hobby, porque a gente estuda muito e, no meu caso, eu precisei estudar mais do que a média, porque eu vinha com uma base com bastante dificuldade, então eu praticamente não saía muito pouco, eu estudava muito o tempo todo, e a gente vai acumulando uma série de questões que, se a gente não souber como canalizar, a gente acaba se tornando uma pessoa triste, amarga, e que viveu só para trabalhar e deixou de fazer todo esse entorno que é necessário para a nossa saúde física e mental. Então eu quero finalizar dizendo para vocês que a minha válvula de escape principal é cantar. Eu comecei a estudar canto logo que me formei e aprendi partitura, tocar também, logo depois que eu me formei. E tive várias professoras de canto ao longo desses anos e hoje em dia já estou cantando até direitinho, tá bom? Então isso é uma coisa que me preenche, é uma coisa que é bacana, que eu posso fazer em casa, isso não depende de eu sair por aí atrás de pegar vírus. E é uma forma da gente aliviar e respirar tudo para fora, tudo que está guardado aqui dentro, e a gente respirar e cantar uma canção bonita, tá bom? Eu quero agradecer a audiência de vocês, de terem me escutado. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa, preenchido algum quadradinho aí de curiosidade sobre a minha vida. E eu acho que é tanta coisa que não dá para relatar numa simples live, não. A gente precisaria de muitas conversas para vocês matarem toda a curiosidade ao meu respeito, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma terça-feira muito iluminada. Eu quero dizer que todos vocês são muito queridos para mim. Eu acho que o que a gente leva dessa vida é o carinho que a gente tem pelas pessoas, e é isso que eu sempre levo na minha vida, o amor que eu tenho pelas pessoas, tá bom? Um grande abraço, gente! Beijo!